aqui com o Ricardo Kenji, que é diretor da Electron Energia. Senhor Kenji, é um prazer recebê-lo aqui e gostaria muito que o senhor contasse sobre esse processo de envolvimento, com o evento, que fez com que o evento estivesse ainda, tivesse mais pessoas. Hoje, por exemplo, no fórum, tinham pessoas nas escadas para assistir as palestras. Isso é muito bacana de se ver. Para quem está sempre envolvido com o processo de fazer um evento, ver muitas pessoas participando é sempre, muito gratificante. Como foi esse processo de envolvimento? Como está sendo isso? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade aqui, pelo convite. Eu acho que o evento do fórum, na verdade, a gente começou, fez o primeiro fórum em 2019, né? Foi um projeto que até eu comentei na minha palestra, foi um projeto que fez parte de um projeto que a gente fez para o UFPR, né? Aí a gente tinha que fazer um workshop sobre eficiência energética para divulgar as ações de eficiência energética e não estava ligado ao Smart Energy, né? Foi um fórum separado. Só que depois veio a pandemia e tal, e a gente acabou não fazendo outro fórum, né? Aí foi no ano passado a gente decidiu fazer junto com a Smart Energy, né? E ano passado a gente fez, acho que a primeira foi em duas etapas, né? O fórum e depois o Smart Energy. E a gente teve sempre a preocupação, né? Será que a gente consegue ter público para lotar o auditório da FIEP, né? Então, a gente fez uma. A gente não é uma empresa de evento, né? Não é uma expertise nossa, né? Mas a gente começou a divulgar no nosso contato, na nossa rede, tudo, e correr atrás, né? E, para nossa surpresa, ano passado também, quando teve a abertura, eu me surpreendi, né? Tinha gente de pé, né? No Uhum. dia, né? E hoje também, né? Eu fiquei preocupado, porque ano passado a gente fez e foi no mesmo auditório. Acho que o primeiro dia foi de Fórum de Eficiência Energética e depois seguiu com o Smart Energy. E agora a gente está competindo, né? São dois auditórios, são duas palestras Sim. ao mesmo tempo, né? Tem palestras hoje à tarde, amanhã, sempre duas palestras rodando ao mesmo tempo, né? Com temas diferentes para a pessoa escolher qual auditório que ela quer participar, qual palestra que ela quer assistir. E de forma surpreendente, ela está lotada. Pelo menos eu saí agora, dei minha palestra lá, tava lotada, né? O professor João Dias lá até entrou assim, não tem lugar, né? Eu falei, não, senta aqui no canquinho que eu já levanto, eu vou dar minha palestra, senta aqui, né? Eu acho que isso é legal, isso demonstra que tem mercado, tem um interesse muito grande de um público, né? Até na primeira palestra da manhã, o pessoal da ANEEL falou assim, olha o tanto de investimento que a gente está projetando, a quantidade de projetos que a gente está projetando, e o nosso principal gargalo provavelmente vai ser o quê? Material. Profissionais É. capacitados para atuar. Uhum. Isso, a parte seja na expansão da rede elétrica, seja em processos de automação industrial, são profissionais que hoje já tem falta, e o pior é que essa falta, o mercado vai crescer e a gente não está crescendo em formar esses profissionais, né? Então, eu digo isso porque nós temos muitos jovens ainda, né? Para procurar esses setores, né? Que gente que está procurando informação, né? É um mercado que está crescendo muito, né? A parte de energia é muito importante para o país, né? O país não cresce sem energia e o consumo só aumenta. É isso que o senhor está comentando, que o consumo só aumenta, e aí, quanto mais aumenta, aumentam as dificuldades em se resolver o problema, Sim. não é? E essa questão que o senhor comentou da força de trabalho, que até o senhor Sandoval comentou que aí vão vir profissionais de fora, se a gente não tiver aqui, não é? E como fazer? Como formar essas pessoas se está tudo muito junto agora, que as coisas estão, sendo desenvolvidas? Como como proceder nesse aspecto? Ah, acho assim, né? Assim, eu sou o Sandoval, né? Acho que a gente colhe o que planta, né? Ele falou que a gente tem um problema na rede elétrica, né? A gente deu uma Sim. subsídio para o pessoal do solar, né? E hoje tem um excesso, não dizer excesso solar, mas ele causou um efeito na rede hoje de geração muito alta durante o dia e a gente tem problema para suprir a energia que a gente precisa à noite, né? Basicamente, a gente está colhendo o que a gente plantou. Foram criadas regras que sabiam que ser provocado, né? Acho que cada política pública, cada regra que se cria no mercado
tem sua consequência, né? É, até o Bruno falou na palestra dele, falou assim, ó, nada contra os advogados, mas veja a quantidade de advogados versus engenheiros no Brasil, né? Você pega países como China, por exemplo, eles incentivam, não tem o FIES, boa, são políticas públicas, né? Se começar a incentivar a formação de engenheiros, vão se formar mais engenheiros, né? Só Sim. que não existe um planejamento do... Porque eu acho que o país tinha que tentar incentivar as profissões que a gente vai precisar daqui 20, 30 anos, né? Só que não é isso que a gente vê hoje, né? Hoje, se você pegar uma política pública, eu, né, não sou política, né? A política é um pouco diferente, né? Mas o pessoal pensa, eles falam que pensa nos próximos 4 anos, né? Próxima eleição, Hum, né? E quando você pensa nessa questão de planejamento estratégico, que você quer os profissionais que você vai precisar no futuro, você tem que pensar 20, 30 anos para frente, né? sim. Agora, se você está pensando só hoje, você vai formar um monte de gente para deixar feliz. Só que essa pessoa, né? É igual eu vejo, né? Tem coisa, você deve conhecer um monte de gente que fez direito, né? Não tem emprego para todo mundo. Não. E eles estão trabalhando em outras coisas, né? Porque é mais barato para o governo e deixa a população mais feliz imediatamente, né? Isso beneficia na eleição. Pelo menos esse é meu jeito de ver. Porque eu falei assim, por que que não incentiva a fazer engenharia? Ah, é mais caro, né? Hum, Né? Então, vai trazer mais resultado. E o engenheiro dá resultado o quê? Daqui 10, 20 anos. Né? Demora uma formação de um bom profissional de engenharia, demora. E, tipo, isso não vai afetar no meu governo, principalmente, né? Eu acho que. Mas eu acho que é um pouco disso, sabe? Você olhar para um país, tipo. O pessoal critica a China, mas, pô, quanto que eles estão investindo em tecnologia? sim. Porque eles pensam em 10, 20 anos. Projetos de infraestrutura e tal. Penso no longo prazo, né? Uhum. Exatamente. Eu sempre falo quando a gente toma decisões na empresa, no dia a dia, eu falo assim, primeiro a gente tem que pensar no longo prazo, depois a gente pensa no médio e depois no curto, né? Porque se a gente não sabe de onde a gente vai chegar daqui 10, 20 anos, né? A gente começa a tomar decisões que às vezes parecem boas para hoje, para amanhã, para semana que vem, para o mês que vem. Mas e daqui 10, 20 anos, né? Sim. Né? Ou eu vou mais longe, né? Daqui 100 anos. Ah, não vou estar aqui, mas, pô, nossos filhos vão estar. Que mundo a gente vai deixar para eles, né? Então acho que a gente tem que começar a pensar um pouco nisso, né? Só que eu não tenho esperança que isso mude, né? Nós temos um sistema político, nós temos um sistema de regras, né? Igual o Doval Daniel falou, né? A gente está colhendo o que a gente plantou. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Hoje o pessoal tá aí todo mundo preocupado que vai dar apagão, né? E todo ano aumenta a chance de apagão, né? Então, acho que até 2040, não lembro que ano, é quase 100% de chance. Ou seja, se ninguém fizer nada, Sim. vai acontecer. Não é que talvez aconteça, vai acontecer. Vai acontecer. Vai É. acontecer. Então tem que fazer alguma coisa, né? Só que enquanto essa probabilidade de ficar alta pro próximo 4 anos, não sei se alguém vai começar a se mexer. Infelizmente. E Sim. engenheiro não se forma em 4 anos, né? Sim. Quer dizer, já se forma, né? Mas pronto pro Pro mercado para atender mercado. a demanda, é o que nós vamos ter que importar engenheiros. E a que preço, né, a gente vai começar a importar esses engenheiros, Sim. né? Ou não sei, né? Ou a gente enfrenta as consequências, né? Um dos temas também hoje debatidos foi o caminho para uma resiliência ali no mercado energético, né? Uhum, E a gente já vem conversando desde a edição passada, mais profundamente, a questão da transição energética, sim, que é algo que a Electron lida no dia a dia, sim. né? Como que está a empresa? O que que evoluiu do ano passado para cá? Não sei se do ano passado pra cá, né? É um período muito curto, né? Uhum. Mas se eu for ver, a Electron basicamente, se eu pegar ali. Eu sempre falo assim, a Electron a gente surfou nas ondas, a gente tem que olhar as tendências, né? Uhum. 2015 até 2018, a gente fazia muito projeto de iluminação de LED, porque era o que o pessoal queria na época, né? O mercado, né? O que dava retorno e Sim. tal. 2018 até 2023, a gente focou muito no solar, né? Uhum. Aí o pessoal perguntava, né? Em 2019, no fórum, perguntou, tá aí, qual que vai ser a próxima? Eu falei assim, ó, eu acredito que vai ser automação industrial, indústria 4.0,
né? Uhum. Por causa disso, né? A parte de refrigeração, de condicionamento ambiental, né? Porque você, ó, você tem toda a evolução tecnológica e também tem a questão do aquecimento global. Que eu falo assim, não tô falando do meio grau, 1 grau que vai aumentar a temperatura. O problema é a amplitude térmica, né? Sim. A gente está sentindo isso hoje. Só que se você olhar as projeções, ela vai piorar. Eu não lembro exatamente o número, mas a cada 0,1 grau que aumenta, a amplitude térmica aumenta mais. Tipo, Sim. a Não é temperatura na média. mesma proporção, aumenta mais do que aquilo. Sim, se aumentar, sei lá, meio grau a temperatura média de Curitiba, não lembro o valor, mas 1 grau a amplitude. Sim. Pega isso ao longo de 10, 20 anos. Qual que vai ser a amplitude térmica que nós vamos enfrentar daqui 10, 20 anos? E tem uma consequência isso, né? Eventos climáticos, vento, chuva, seca, né? E projetos de condicionamento ambiental a gente vai ter que continuar vivendo aqui, né? E a gente precisa de uma temperatura boa, numa unidade boa, né? Então, esse A tipo de vida precisa a continuar vida ali, precisa né. continuar, a gente vai ter que gastar para investir recursos com relação a isso. Em termos de eficiência energética, a gente vai ter que trabalhar, porque a demanda vai existir, então os profissionais têm que entender. Você falou da transição energética, né? A gente está migrando ali. Tem muitos cenários, né? Mas veio fotovoltaico, tem que fazer sua regulação ali para dar uma equilibrada. Você falou da resiliência, pode ser bateria, ou estão falando das usinas reversíveis, né? Que Sim. a água quando cai gera energia e quando você não precisa, é estranho, né? Bombeia a água de volta para a represa, né? Mas ele Sim. é como se fosse uma bateria, um jeito de guardar energia, né? Sim. Então, esses projetos vão cada vez se tornar mais comuns, né? Por quê? Na sociedade a gente quer a indústria, a gente quer a energia quando a gente precisa, né? Não quando. Não, quando ela está disponível, ela tem que ficar firme, né, a energia Sim, tem que firme ter o ali, né. tempo todo, É, seja não dia, pode ser seja noite. intermitente, né, Não pode ser intermitente, que é problema do solar, do né? solar. Só gera de dia. Ou eólico também, né. Eólico também, só quando venta, né? Sim. Só A quando... gente nem tem muito aqui no Paraná, né, a Não, eólica. não. É. Mas no Nordeste e Rio Grande do Sul, né? Sim, sim. Os projetos eólicos. Mas Então, enfim, eu sem acho que. planejamento, nada dá certo. Por que que eu fui encaminhando Uhum, para isso? Porque a gente começou a conversa falando exatamente isso, né, do quanto, o fórum e a Smart Energy foram fortalecendo nos últimos anos. O ano passado já tinha bastante gente, agora esse ano mais pessoas ainda, né. sim, Eu recebi um número no início da manhã, já tínhamos batido os recordes tradicionais, legal. então isso é muito bom, mas por quê? Houve planejamento, não é isso? Sim. Em tudo na energia também tem que ter isso, Tudo nas políticas públicas, né. acho que tudo na vida, né? A gente colhe o que planta, né? Se a gente planeja, não tem como a gente plantar maçã e colher banana. Se a gente Sim, plantar maçã, vai colher maçã, né? exato. Então a gente colhe o que planta. Então, acho que tudo tem. Sou engenheiro, né? Planeja, faz o caminho e provavelmente você vai chegar onde você quer, Você vai ter um profissional pronto, né. né? Provavelmente você vai chegar lá. Senhor Kenji, agora eu gostaria que o senhor, deixasse uma, mensagem final. Ou falasse que quem tiver interesse, entrar em contato com a sua empresa, enfim, pode falar o que o senhor desejar. Bom, também não é para fazer propaganda, né? Mas a gente fez muito esse evento, para a gente é muito importante, né? Eu acho que ajuda a divulgar o nosso trabalho, tá? Uma das coisas que vai acontecer agora e está na iminência é a abertura da chamada da Copel e da Celesc, né? Uhum, Do programa de eficiência energética, né? Que é um financiamento sem juros, né? Então a gente está falando, ó, se você tem uma indústria, algum projeto, pode ser, não precisa ser exatamente indústria, mas a maioria dos projetos que a gente atua é indústria. Mas qualquer cliente pode pedir um financiamento para o projeto sem juros, né? É um subsídio que existe, né? E não todo mundo sabe que existe. Então a gente já fez cerca de 200 e poucos milhões de projetos só com esse subsídio. Que é basicamente você vai lá, pega um dinheiro emprestado, realiza o projeto e devolve com a economia. Então você faz o projeto e não mexe no teu bolso. E é sem juros, tem um subsídio, né? uhum. Se for setor público ou uma entidade filantrópica, é fundo perdido, né? Ou seja, faz e não precisa devolver. A gente faz isso muito, sei lá, um asilo, um prédio público, né? Uma cidade, uma noção pública, né? São formas interessantes de viabilizar os projetos, né?
Perfeito. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você.